Agora vamos começar a pensar numas críticas, né, que a gente pode fazer sobre o complexo de Édipo, tal como proposto pelo Freud. Vou usar um texto que está presente aqui no livro do Laplanche, o livro Sexual, publicado pela Dublinense. O texto é o último artigo desse livro, que se chama Castração e Édipo, Códigos e Esquemas Narrativos. Um artigo bem pequenininho do Laplanche, mas que para mim é notável assim, a crítica que ele está estabelecendo. Em primeiro lugar, a filogenética presente nos textos de Freud, nos quais ele trata sobre o complexo de Édipo. É incrível que essa noção de filogenética passe sem crítica ao longo da história da psicanálise, como se a gente não dialogasse com a biologia contemporânea. Não é muito difícil, né, comprovar as teses da filogenética, da transmissão, tal como Freud estava querendo, a partir de Totem e Tabu, principalmente, querendo fazer valer essas teses da filogenética, de que a culpa, por exemplo, é transmitida, de que o desejo incestuoso ou a proibição ao incesto, a proibição ao parricídio, que isso fosse transmitido de alguma forma filogeneticamente, hereditariamente, né, que a heterossexualidade, num certo sentido, também fosse já transmitida, né, os efeitos da percepção da diferença sexual, que esses efeitos também já fossem transmitidos filogeneticamente. Isso vai valer para as fantasias originárias, né, as fantasias sexuais infantis, que vão ser transmitidas filogeneticamente. É como se essa crítica filogenética, o diálogo com a biologia, nunca tivesse existido de fato ao longo da história da psicanálise. E é essa crítica que o Laplanche começa o artigo dele, né? Na biologia contemporânea não aceita essa tese da filogenética, a gente também não vai aceitar. A gente vai ter que ler o Édipo de uma outra forma. Qual é a forma que o Laplanche propõe? O Édipo é um código. O Édipo é um código narrativo, uma narrativa, é um mito. E esse mito serve para quê? Serve para organizar o pulsional, serve para recalcar aquela sexualidade infantil que se apresenta desde o início. Então o Édipo não vem da criança, ele não brota da criança filogeneticamente. O Édipo é uma narrativa proposta à criança pela cultura, pelos pais, pela mãe, por aqueles cuidadores da criança. O Édipo é uma narrativa sexualizante, generificante, né, que vai estabelecer a sexualidade, o gênero, que vai estabelecer a lógica amorosa da criança a partir das narrativas propostas pelos pais. Essa narrativa, ela está comprometida com o recalcamento na medida em que ela é um código que estabelece como o sujeito deve desejar. O código, por assim dizer, heteronormativo, vai ser estabelecido a partir da distinção sexual e vai ser estabelecido, vai ser endereçado às crianças. É essa mensagem, essa narrativa que é o Édipo, não é um desejo biológico inato que brota da própria criança. Então essa é a grande crítica que o Laplanche vai trazer nesse texto. Uma grande questão que continua é por que o Freud não admite, então, outros textos, né, fundamentais como complexo, né? Complexo de Medeia, complexo de Peter Pan, complexo de Fedra ou Hipólito, por exemplo. Aliás, essa peça, né, Fedra ou Hipólito, é uma peça que diria mais proximamente ao que Laplanche está propondo, né, de que o desejo parte da mãe, no caso, né, da Fedra, da madrasta, em direção a Hipólito, né? Hipólito recusa esse desejo da mãe. A trama é feita de tal maneira também que Teseu, né, pai de Hipólito, acaba matando Hipólito, ou seja, essa lógica do desejo, do romance familiar que acontece dentro do romance familiar, parte dos adultos em direção à criança e a criança tem que lidar e manejar com isso de alguma forma. Peça Hipólito, por exemplo, poderia ser um complexo de Hipólito. Poderia, por que não? Por que a gente não pode falar de complexo de Harry Potter ou complexo de Peter Pan, né? Existem livros, inclusive, famosos, né? Complexo de Cinderela, complexo de Peter Pan. A gente sabe mais ou menos o que essas
ideias, né, de uma psicologia popular. Querem dizer essa ideia de que o sujeito não quer crescer de jeito nenhum, quer continuar criança, ou o complexo de Cinderela, mulher que quer esperar o seu príncipe encantado, que acha que vai encontrar um homem que vai salvá-la. A gente poderia usar, por que não? A ideia de complexo, que aliás é um conceito do Jung, é a ideia de que fantasias, desejos, crenças se reúnem em torno de um conjunto mais ou menos fixo, de um código, como vai dizer o Laplanche, de uma narrativa, que se transmite de geração para geração. E essa narrativa ela é fixa, ela é estável, e mais do que isso, ela estabiliza o sujeito, ela dá um modelo moral a partir do qual o sujeito pode se organizar. Então não há nada que desabone a gente falar de outros complexos. A ideia de que o Freud só autorizou falar do complexo de Édipo tem a ver com um projeto, acho inclusive um projeto político do próprio Freud, consequência política do pensamento do Freud no início do século XX. Freud queria estabelecer o Édipo como paradigma, porque o Édipo é uma história heteronormativa, o Édipo é uma história que está ali profundamente marcada pela distinção de gênero, e essa distinção marcava também a escolha objetal heteronormativa, e o Freud estava querendo defender isso como paradigma. Essa leitura política, né, dessa escolha do Freud, não vamos falar de nenhum outro mito, tem a ver com essa história também. O paradigma é o amor heterossexual dos meninos. A partir disso, a partir desse modelo, é que eu penso as outras formas de subjetivação, as outras formas de amor. Então essa é uma leitura absolutamente possível, uma crítica absolutamente possível. Uma outra questão que vai aparecer sempre, né? Existem culturas sem complexo de Édipo? A partir dessa leitura do Laplanche, me parece evidente que essa hipótese deve ser considerada. Há outras narrativas que organizam a vida do sujeito que não seja esse romance familiar, né? O desejo parricida, o desejo incestuoso? Provavelmente há. A grande questão é como que essas narrativas são endereçadas para a criança, como que elas organizam o desejo. O que o Freud quer fazer notar, mesmo quando lia os mitos africanos ou polinésios, etc., é sempre encontrar o Édipo no meio dessas histórias. Ele vai tentar fazer uma edipianização em todas essas histórias possíveis que ele encontra. O que o Laplanche vai propor é que a gente leia com mais cautela, com mais prudência essas narrativas cosmogônicas, né? Essas narrativas que vão propor a origem do mundo, a origem do universo, a origem da própria humanidade, cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas idiosincrasias. O Édipo é uma fundamental que tem tudo a ver com o romance familiar burguês, que tem tudo a ver com o romance familiar nessa estrutura de um homem, uma mulher e um filho que compõem uma estrutura de desejo. Há outras organizações sociais possíveis para a subjetivação humana? Isso me parece evidente, que não precisa ser esse triângulo, o triângulo amoroso, a única formação possível para a subjetivação humana. Queria indicar também o livro da Nicole Leroux, está traduzido para o inglês como The Experiences of Tiresias. Vale muito a pena ler, pensar nesse personagem, né? Eu já falei um pouquinho dele em outros vídeos. Tiresias é o personagem central aí da peça do Édipo, né? Depois do Édipo, porque é ele, o cego, que vai ver, que consegue ver os sinais, ouvir os sinais, interpretar os sinais do inconsciente, dos deuses, né? Daquilo que vem de fora e que a gente precisa saber interpretar. Para terminar, pessoal, eu queria convidar vocês a lerem, relerem a peça do Sófocles. Eu acho que isso é o mais importante, retomar esse texto, os detalhes deliciosos dessa tragédia. Vale muito a pena tomar a trilogia também como um todo, né? O que acontece em Antígona, o que acontece em Édipo e Colono, como que tem uma história política, tem uma história religiosa acontecendo aqui também, detalhes que o Freud obviamente deixa passar para fazer valer a ideia de um romance familiar que ele quer construir, né? O amor do menino pela mãe, o ódio do menino pelo pai, como uma triangulação, um complexo que vai ser o complexo paradigmático da constituição humana, da constituição subjetiva humana. É possível então criticar o Freud a partir do Laplanche, é possível propor novas narrativas, novos complexos. A grande questão é a força
política que a gente vai ter para propor esse tipo de complexo, né? Se vale a pena mesmo propor, afinal, o complexo de Medeia, acho absolutamente possível propor isso, né, para aquele ódio presente em algumas mães, um ódio presente e articulado ao amor desmesurado que uma mulher pode sentir por um homem, que faz com que essa mãe mate seus próprios filhos. Olha, clinicamente isso é absolutamente possível, né? Isso, a gente encontra esse ódio das mães endereçado às suas crianças. A gente pode falar de complexo de Medeia? Acredito que sim. A questão é a força política e epistemológica que toma forma na nomeação desses conceitos, né? Então é possível nomear um conceito assim, desde que a gente se articule politicamente, epistemologicamente e faça valer a nomeação do conceito. Acho preocupante apenas, isso vale inclusive para o próprio Édipo, que a gente fique preso ao código, fique preso à narrativa e se esqueça da grande lição da psicanálise. Não há um Édipo, não há uma Medeia, não há um Peter Pan. Existem idiosincrasias tão profundas, tão diversas, são matizes tão particulares que essa nomeação do complexo acaba propondo para a gente algo universal que faz a gente esquecer dessas idiosincrasias singulares. E é isso que importa para a psicanálise, a singularidade, os matizes particulares de cada história. É isso que vai interessar, não um código ao qual a gente se submete, não um código ao qual a gente se espelha ou a partir do qual a gente se constitui universalmente. É esse o grande perigo da proposta desses nomes: complexo de Electra, complexo de Édipo, complexo de Medeia. Ora, cada um vai ser Medeia à sua maneira, cada um vai ser Édipo à sua maneira. No final da história, né, que interessa para a psicanálise é o que cada um conseguiu fazer da complexa rede de afetos e desejos e fantasias que estavam presentes na constituição da sua própria subjetividade. A ideia a ser grifada, na verdade, é o termo do Jung, complexo. É o complexo que interessa, não essa nomeação que tende a tornar um modelo, a tomar como um modelo um personagem, uma história. Isso vai na contramão daquilo que a psicanálise tem proposto sempre. A ideia é: vamos complexificar cada história na medida em que cada história está articulada à idiosincrasia de cada um. Eu recomendo que vocês vejam também um vídeo sobre o complexo de Electra, quando esse vídeo estiver já no canal, para que vocês compreendam por que o Freud foi contra essa nomeação, complexo de Electra, e por que a nomeação em si é uma injustiça com relação à peça, né, e ao mito de Electra, tanto narrado pelo Eurípides quanto pelo próprio Sófocles nas peças que ele escreve sobre essa personagem. Vocês vão ver no vídeo que eu dedico a esse tema. É um erro falar do complexo de Electra como o complexo de Édipo das meninas, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se vocês gostaram desse aqui sobre o Édipo, se tiverem mais questões sobre esse mito fundamental, deixem aqui seus comentários. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, é importante aqui para o canal. Muito obrigado.